Pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui nessa aula a gente vai falar sobre isso aqui, ó, tipos de progressões geométricas. Então, pessoal, tem vários tipos de progressões geométricas, mas eu vou apresentar para vocês aqui três, beleza? Que são as mais importantes. Então, nós temos a progressão geométrica alternada, que também é chamada de oscilante. Tem a progressão geométrica crescente e a decrescente. Então, é o seguinte, todas elas, pessoal, elas são determinadas por algumas propriedades matemáticas. Então, por exemplo, ó, quando que uma progressão geométrica ela é alternada ou oscilante? Veja só. No caso de uma progressão geométrica alternada ou oscilante, o que vai determinar se ela é classificada desse jeito aqui, ó, é se a razão é menor que zero. Ou seja, tem que acontecer isso aqui, ó. O Q tem que ser menor que zero. Lembrando que o Q significa o quê? Significa a razão da progressão geométrica, beleza? E como que a gente calcula, né, a razão de uma progressão geométrica? Então, lá da aula passada, né, nós vimos o seguinte, que para a gente calcular a razão, a gente tem que escolher um determinado termo. Por exemplo, posso escolher esse aqui e dividir pelo antecedente, beleza? Então aqui eu posso fazer assim, eu posso pegar o 5 e dividir pelo menos 5. Então 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. E 5 menos 5 é 0. Beleza? Como esse 5 aqui é positivo, então mais com menos é menos. Então aqui deu menos 1. Ou seja, essa razão aqui, ó, ela é igual a menos 1. Então isso significa que o menos 1 ele é menor que o zero. Porque se a gente pegar lá na reta numérica, né? Olha só. Então na reta numérica eu tenho aqui o zero, tenho aqui, por exemplo, o 1, o 2 e vai até o infinito, né? Números positivos. E aqui se eu pegar, eu vou ter o menos 1, o menos 2 e aqui os negativos, beleza? Então repare que se eu tenho aqui o zero e o menos 1 está aqui, então significa que ele é menor que o zero, beleza? Porque os números eles crescem nesse sentido aqui, ó, beleza? Então recai exatamente nessa propriedade aqui, ó. Se a razão for menor que zero, ou seja, o que aqui no caso é menos 1, então eu posso dizer que essa progressão geométrica ela é alternada e oscilante. De fato é, né? Repara que eu tenho 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5. Então ela fica fazendo basicamente intuitivamente, vou fazer um esqueminha aqui só para vocês entenderem, ela fica fazendo isso, ó. Fica 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5. Beleza? Ok. Agora, quando que uma progressão geométrica ela é crescente? Bom, para ela ser crescente, eu vou ter que ter alguns parâmetros aqui. Então, por exemplo, para que uma progressão geométrica seja crescente, eu tenho que ter que o A1 ele tem que ser maior que zero, beleza? E ao mesmo tempo, o Q ele tem que ser maior que 1. Então o A1 tem que ser maior que zero e o Q tem que ser maior que 1, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu olhar aqui essa progressão geométrica, né? Ó, repara que o A1, que é esse camaradinho aqui, o 1, ele já é maior que zero, beleza? Agora, a razão, será que ela é maior que 1? Bom, para a gente saber, nós vamos ter que fazer a conta, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse termo e dividir por esse. Ou seja, 4 dividido pelo 2, que é 2, né? 2 vezes 2, 4, e daí não sobra nada. Então repara que a razão, ó, aqui no meu caso, dessa progressão geométrica é 2. Então isso significa que, aqui no caso, né, o A1 é 1, né? Ou seja, o A1 ele vale 1 e o Q ele vale 2. Ou seja,
O meu A1 aqui é maior que zero. E a minha razão aqui, que é 2, 2 é maior que 1. Então recaiu exatamente aqui. Então posso dizer que essa progressão geométrica ela é crescente, beleza? Porque se enquadrou dentro dessa propriedade aqui, ó, dentro dessa condição. Mas será que progressão geométrica só existe com números positivos? Ó? Repare que aqui eu só tenho números positivos, né? Será que existe com números negativos também? Existe. E eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui no caso, ó, eu tenho aqui um caso de uma progressão geométrica que ela pode ser chamada de crescente também, ó. E repara que ela tem números negativos, beleza? Mas no caso ela é crescente também. E quando o que é necessário, né, para que ela seja considerada uma progressão geométrica crescente? Tem que acontecer isso aqui, ó. Então olha só. O meu A1 ele vai ter que ser menor que zero, beleza? E a minha razão que ela vai ter que estar nesse intervalo aqui, ó. Tem que ser menor que 1 e ao mesmo tempo maior que zero, beleza? Então, para ela ser uma progressão geométrica crescente, então o A1 tem que ser menor que zero e a razão tem que ser menor que 1 e maior que zero ao mesmo tempo. Tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó. Então, por exemplo, olha só. No caso aqui, o A1 é esse camarada aqui, beleza? Então, esse cidadão aqui é o A1. Então, vamos colocar assim, ó. O A1, aqui no nosso caso, é o menos 54. Até agora bateu, né? Porque menos 54 é menor que zero, beleza? Agora, a razão tem que estar entre 1, menor que 1 e maior que zero. Então, vamos descobrir isso agora, ó. Então, o que a gente faz? A gente pega o termo da frente e divide pelo termo anterior. Então, vai ficar nesse caso específico, né? Menos 6 dividido pelo 18, beleza? Menos 18, né? Então, olha só. Dá para dividir o 6 pelo 18? Não dá, né? Então, eu vou colocar aqui um zerinho. E a vírgula aqui. Agora dá para dividir, né? Quantas vezes será que o 18 cabe dentro do 60? 3 vezes, né? Então, 3 vezes 18, ó, vai ficar assim. 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 com mais 2, 5. Então, deu 54, né? Então, deu 3 vezes 18, que é 54. E aí sobra o 6. Beleza? Então, dá para dividir de novo? Não dá. Coloca o zero de novo. E isso aqui vai virar, então, né, pessoal, o quê? Uma dízima periódica infinita, né? Mas repare o seguinte, ó, que a razão aqui no caso, então, a nossa razão, ela deu 0,33, né? E repare que se eu fizer o menos com menos, que faltou aqui, né, é mais. Então é mais 0,33 e vai até o infinito. Então repare que essa razão que a gente obteve aqui, ó, ela é exatamente menor que 1 e maior que 0. Porque repare, ó, mais 0,33, ela está nesse intervalo mesmo. Ó. Repara que é menor que 1, mas ao mesmo tempo é maior que 0. Então está satisfeita aqui a condição, né? Isso significa que essa progressão geométrica de fato ela é o quê? Crescente, beleza? Então não se enganem, tá? Existem progressões aritméticas só com números positivos e progressões geométricas até mesmo com números negativos, beleza? Então até aqui já apresentei para vocês a progressão aritmética do tipo alternada, né? Também chamada de oscilante, progressão geométrica crescente, que pode ter números positivos e números negativos, né? Em outro caso. E agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de progressão geométrica, né? Que são as progressões geométricas decrescentes, beleza? Então olha só, o que vai determinar que uma progressão geométrica seja considerada decrescente? Então para ela ser decrescente vai ter que acontecer isso aqui, ó. Então eu vou ter que ter a seguinte condição, ó. O A1
ele vai ter que ser maior que zero, beleza? E nós temos que ter também o seguinte, ó, a razão tem que ser menor que 1 e ao mesmo tempo maior que zero. Então, se isso aqui acontecer, então essa progressão geométrica ela é decrescente, beleza? Então vamos verificar se isso aqui está acontecendo. De fato, ó, o A1, né? O A1 é esse camarada aqui, né? Opa, trocamos aqui, tá? Então o A1 é esse camarada aqui, ó, beleza? Então repare que ele é o quê? Ele é maior que zero, né? Então posso dizer que nesse caso o A1 ele é maior que zero, porque ele é igual a 1, beleza? Então essa condição aqui está satisfeita. Agora aqui está dizendo que a razão tem que ser menor que 1 e maior que zero, né? Será que isso aqui vai acontecer? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse termo aqui da frente e vamos dividir pelo termo anterior. Então aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 3, né? Então repara que aqui a gente tem uma divisão envolvendo duas frações. Então lá do ensino fundamental, a gente sabe que a gente conserva a primeira fração, troca o sinal da divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. Então aqui vai ficar 1 vezes 3, que é 3, e 9 vezes 1, que é 9. Então, dividindo em cima e embaixo por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. E 9 dividido por 3 é 3. Então, repare que aqui vai ficar 1 sobre 3, né? Bom, e fazendo a divisão, né? Fazendo a divisão, ó. Então, vou dividir aqui mesmo, ó. 1 dividido pelo 3. Então, vou colocar um zero aqui, porque não dá para dividir, né? E a vírgula. E agora, quantas vezes que o 3 cabe no 10? 3 vezes, né? 3 vezes 3, 9. E 10 menos 9 é 1. Então, sempre vai sobrar 1, né? E daí eu sempre vou colocar o zero. Então, significa que aqui vai ter uma dízima periódica de 3 até o infinito, beleza? Ou seja, o meu Q, né? Esse meu Qzinho aqui, a minha razão, ela vai ser igual a 0,33 para sempre, beleza? Então repara que aqui o Q é 0,33 e vai estar exatamente nesse intervalo aqui, né? Ó. Porque o 0,33, ó, repara que ele é menor que 1, mas ao mesmo tempo ele é maior que 0, que nem está aqui. E aqui no caso, né, o meu A1 ele vale 1, então 1 é maior que 0. Então repare que as duas condições foram cumpridas aqui nessa progressão geométrica aqui. Por isso que eu posso dizer que ela é decrescente, beleza? Agora, nós podemos ter também uma outra situação de progressão geométrica decrescente, que é nesse caso aqui, ó. Então, para que ela seja decrescente, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, ó. Eu tenho que ter nesse caso aqui, ó, que o A1 tem que ser menor que zero. E ao mesmo tempo, a razão, o meu Q tem que ser maior que 1. Beleza? Se isso aqui acontecer, então essa progressão geométrica é decrescente. Vamos testar para ver o que acontece? Então olha só, o meu A1 é esse camarada aqui, ó, beleza? Então esse cidadãozinho aqui é o A1. Isso significa então que o meu A1 ele vale quanto? Menos 1. Então olha só, repare que se o A1 é menos 1, ó, meu A1 é menos 1, então de fato ele é menor que 0, beleza? Então a primeira condição já está satisfeita aqui. Agora, será que a razão é maior que 1? Bom, para isso a gente vai ter que pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Então vamos fazer menos 8 dividido pelo menos 4. Então, ó, menos com menos é mais. Então já sei que o número aqui vai ser positivo. E 8 dividido por 4 é 2, né? 2 vezes menos 4
2 vezes 4, né? Vai ser 8, né? E aí não vai sobrar nada, beleza? Ok. Então aqui no caso, né, a razão deu quanto? Deu 2, né? Então aqui a razão deu exatamente o quê? 2 positivo, beleza? Então repara que de fato, né, o 2 ele é maior que 1, ó, porque o meu Q aqui ele vale 2. Então as duas condições aqui elas estão o quê? Satisfeitas, não é isso? Bom, se elas estão satisfeitas, então significa que essa progressão geométrica aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, ela é o quê? Decrescente, beleza? Então tá aí. Mostrei para vocês então nessa aula quando uma progressão geométrica é alternada ou oscilante, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então na próxima aula nós vamos falar sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.